Oiê! Eu sou Amanda Barbosa, psicóloga. E eu sou a Evelyn Barbosa, estudante de nutrição, pelo Centro Universitário de Saúde do ABC. E eu tô no último semestre de nutrição. Aí a gente vai falar um pouco hoje sobre Covid. Isso. E o tema que a gente veio para falar é sobre ansiedade e alimentação durante a pandemia. Então, um dos primeiros assuntos que a gente queria abordar dentro desse tema é a questão da ansiedade que é desencadeada por conta do isolamento social, né? Então, a questão de não poder sair de casa, na qual é tudo muito novo, né? As pessoas estão tendo que se adaptar, fazer uma adaptação da rotina, né? Para quem está trabalhando em casa, como home office, tem que ter estruturar toda uma rotina, adaptar uma rotina diferenciada. Tem as pessoas também que por conta do isolamento social, por conta da pandemia, tiveram seus empregos perdidos, né? Então foram demitidos, mandados embora. E isso causa aí, desencadeia uma certa ansiedade em algumas pessoas. Também tem a ansiedade que é desencadeada frente às preocupações das pessoas relacionadas ao vírus, né? Então é o medo de ser infectado, o medo de sair de casa para ir trabalhar, sem saber se você vai voltar com o vírus ou não, mesmo tomando todos os cuidados possíveis, o uso de máscara, álcool em gel, enfim. O medo de transmitir o vírus para os familiares, para as pessoas queridas que às vezes fazem parte do grupo de risco e estão ali dentro do nosso contexto familiar. E esse medo de transmitir o vírus para as pessoas queridas que fazem parte ali da nossa família, né, ou do nosso contexto familiar, também vem junto o medo de transmitir e de se sentir culpado, né? Esse medo pode até desencadear um sentimento de culpa, caso, mesmo sem saber que eu tenho vírus, eu transmita para aquelas pessoas queridas. Como a gente vai reagir com o vírus, né? Porque a gente sabe que cada pessoa é singular, né? Cada um tem a sua forma, né? De sentir e tal. E aí a gente fica com medo disso, né? Como que eu vou reagir se eu pegar o vírus, né? A gente sabe que tem muitas pessoas vindo a óbito por conta do vírus, mas não todas, né? Está tendo altas também. A gente sabe também que é muito novo, né? Tudo muito novo, tem que ser estudado muito essa questão do coronavírus, mas a gente vê também que não tem mais um grupo de risco, né? Tem pessoas que falecem que são novas e tem pessoas que têm alta que são idosas, né? E a gente também tem que pensar nisso, que não existe, né? Na verdade, tem pessoas que são que estão mais Vulneráveis, isso, né? vulneráveis a pegar o vírus e vão reagir de uma forma e outras não. Como é tudo muito novo, tem que ser muito estudado melhor. Então, frente a essas preocupações, né, na qual eu citei anteriormente, a gente pode ter o surgimento de alguns sintomas que fazem parte da crise de ansiedade. Quais são? A falta de ar, né, que às vezes a pessoa sente, uma dificuldade para respirar, enjoo, tontura, uma dor no peito em alguns momentos, né? Então, tudo isso às vezes é gerado e desencadeado por conta da preocupação excessiva, né, que pode estar associado a todas essas características que eu citei anteriormente. São as recomendações nesse caso, quando a gente tem uma ansiedade que está associada a tudo isso que a gente está vivenciando, essa pandemia, enfim. Então, a primeira delas é sempre mudar o foco, né, tirar um pouco o foco do vírus, da pandemia, né, do isolamento social, tirar um pouco o foco de tudo isso que a gente está vivenciando e focar um pouco mais em si, né? Fazer um pouco mais, praticar atividades mais prazerosas, atividade física. O de energia também pode ser mental ou físico, né? Porque quando a gente ocupa a nossa mente, né, eu acredito que a gente esquece, né, o momento que a gente tá vivendo, né? Pelo menos por um momento. Pra enfatizar que tem coisas boas acontecendo. Tem altas, tem uma vacina que está em andamento, né? Atividade física também, que ela gera bem-estar, né, no indivíduo. E além da atividade física, a gente também tem leituras, né? Leituras um pouco mais relaxantes para distrair um pouco, focar um pouco em alguma leitura de preferência, enfim. Então a ideia central aí é quando a gente tem uma ansiedade relacionada a tudo isso que está acontecendo, é sempre tirar o foco do externo e focar um pouco em você, né? Focar um pouco no que você gosta de fazer atividades um pouco mais relaxantes, para amenizar um pouco aí essa ansiedade e automaticamente controlar. E aí quando a gente tem em alguns casos o surgimento, o aparecimento dos sintomas, tanto do coronavírus
tanto das crises de ansiedade, o que acontece muito, né, das pessoas terem um medo de procurar uma ajuda, né, um medo às vezes de até comparecer até o hospital, né, para saber do que se trata, né, como que tá a doença. A gente tem em mente de que tá tudo muito organizado, né, na maioria dos hospitais, não só de rede pública, mas também de rede privada. Né? Então tem uma organização, as alas são separadas para as pessoas que têm os sintomas do coronavírus, para as pessoas que têm aí alguns sintomas diferenciados, que não sejam relacionados, estejam não relacionados ao coronavírus, né? É importante entrar em contato até, né? Se tem essa insegurança, esse medo de ir até o hospital, né? Com medo de pegar o vírus, entrar em contato antes para saber como é que tá o andamento. André, tem alguns atendimentos online, né? Que são por telefone ou por aplicativo, que eles ajudam muito, né? Não necessariamente você precisa de um médico para ter alguma variedade, né, de opções, né? Não necessariamente precisa de um médico, você pode estar ligando, pode estar procurando algum aplicativo, né? Médicos que estão atendendo online mesmo. Lembrando que, em alguns casos, as pessoas têm medo, né, de vir sintoma. Só que isso, medo de vir sintoma e também medo de ir ao médico com insegurança de contrair a doença. Mas tem que lembrar também que se a gente deixar vir muitos sintomas, como cada corpo é diferente, cada organismo é diferente, a gente não sabe como a gente vai reagir. Então, muitas vezes, o agravamento, né, o prevalecimento de mortes que a gente muitas vezes vê, é pela pessoa ficar com medo de procurar uma ajuda, como a Amanda falou, e aí pode acarretar o agravamento da doença mesmo, né? Exatamente. Então, procurar uma ajuda, procurar se informar, procurar entrar em contato para tirar dúvidas é uma forma de prevenir com que a gente tenha um agravamento da doença e até, em alguns casos, o óbito por, às vezes, falta de buscar uma ajuda e uma orientação, né? Quando a gente fala de ansiedade também, a gente sabe que ela pode interferir diretamente na nossa alimentação, né? Às vezes a gente come demais, excessivamente, ou em alguns casos, quando a gente está ansioso ou preocupado com alguma coisa, a gente não come absolutamente nada. E isso pode ser completamente prejudicial para a nossa saúde, né? Mas para falar mais sobre esse assunto, eu vou passar para minha colega, que domina um pouco mais do que eu sobre a área. Sobre comer demais ou comer de menos nessa pandemia. Quando a gente come demais, a gente prevalece alguns problemas, né? Que podem ser futuros ou não. A gente tem que pensar no pós-Covid, porque assim, a gente tá numa pandemia onde muitas pessoas ficam em isolamento em casa, né? Ficam entediadas. E aí ela busca alimento como uma forma de segurança mesmo, de conforto. E aí o que pode acontecer? Quando a gente come demais, pode gerar alguns conflitos, né? Pode acarretar hipertensão, diabetes, obesidade, que é justamente a alta ingestão de muitos alimentos em uma quantidade de tempo muito, muito pequena. Então, assim, se você reparar que num dia você está comendo mais que o normal, só por uma ansiedade, né? A gente sabe que a gente é humano, mas a gente tem que levar em consideração que todos os sentimentos a gente não pode descontar na comida, né? E também outro ponto é comer de menos, que pode acarretar a desnutrição. A desnutrição é uma baixa ingestão de alimentos, né? De nutrientes, que aí pode vir os sinais e sintomas que a Amanda disse, que podem ser da ansiedade ou mesmo da fraqueza, né? Ou seja, significa que comer demais em excesso ou comer de menos é prejudicial para a saúde, né? Então precisa ter um equilíbrio aí. É importante o acompanhamento com a nutricionista nesses casos, por conta disso, né? Para ter um equilíbrio e uma alimentação mais saudável. E aí também lembrar que quando a gente come de menos, a gente prejudica o nosso sistema imunológico. Que quando a gente se alimenta, né, corretamente, saudável, a gente fortalece nosso sistema imunológico, né? A gente tem que entender que algumas dietas que são passadas, né, algum alimento específico, eles não ajudam no sistema imunológico. O que ajuda no sistema imunológico é o conjunto desses alimentos, né? É o grupo de alimentos todos adequadamente, sem exceção. E aí o comer demais também, a gente pode ingerir todos os grupos de alimentos juntos, ou um grupo só, que geralmente são os açúcares, os alimentos que têm mais sal, né? E aí a gente pode acarretar essas doenças crônicas ou não também. A gente segue a importância de conhecer o nosso corpo, né? A gente sabe que a gente
precisa se alimentar todos os dias, mas saber que nosso corpo tem uma percepção de fome e saciedade. Ou seja, se você come demais, você não vai perceber se você está com fome ou não, se você já está satisfeito ou não. E se você come de menos, pela tristeza, talvez, você não vai perceber se você tá mal pela comida ou pela sua tristeza, né? E a brasileira é muito cultural, então se tem algum aniversário, alguma festa, a gente é muito cultural, a gente gosta de comer junto, isso é muito importante. Levar em consideração essa parte, que a comida traz prazer, a comida traz afeto, né? E a gente entender isso, que tudo bem se a gente comer alguma coisa que a gente gosta, que traz lembranças da infância, né? Algum alimento que a gente não gosta também, tudo bem, né? A gente tem que também tirar a dieta do nosso dia a dia, né? Porque a dieta, ela começa e ela termina. A reeducação alimentar, ela não termina. Você começa e aí você vai tendo um hábito, né, de ter uma alimentação melhor, e você vai seguindo. Isso tem uma prevenção, né, de doenças crônicas, como eu disse, hipertensão, diabetes, obesidade, né, transtornos, né, alimentares, né. Anorexia, bulimia, Isso. né, e por aí vai. E aí, se você tem uma alimentação saudável, você está pensando no seu presente e no seu futuro. Porque a gente tem que pensar também que a alimentação, ela não pode ser correta só quando a gente tem alguma doença. Ela pode ser para prevenção de doenças, né? A gente, às vezes, procura um nutricionista só porque tem hipertensão, mas a gente pode também começar a agir desde o começo, né? Desde quando a gente percebe que a gente precisa ser mais saudável. E tem muito disso mesmo, né? As pessoas só buscam uma ajuda quando a gente já tem uma doença ali instalada, né? Seja uma procura por uma nutricionista porque tá passando mal, tá tendo diversas complicações na alimentação, ou até mesmo um psicólogo, né? Eu só procuro um psicólogo quando eu apresento um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, mas não, né? A gente tem que tentar descartar esse pensamento e entender que a busca por um profissional da saúde também ocorre de forma de preventiva mesmo, né? Uma forma de prevenir com que a gente tenha um agravo de alguma doença, ou até mesmo Que essas recomendações, né, de a prevenção de doenças, é apenas uma prevenção mesmo. A gente tem que lembrar que quando o indivíduo tem alguma doença, ele já traz alguma doença, ele tem sim que seguir uma dieta própria para ele, né? Uma dieta singular, cada pessoa é diferente, então assim, a gente vai ajudar o indivíduo a se alimentar melhor. Tem alguns alimentos que vão ser proibidos ou que vão ser proibidos ou nas dietas, né, de doenças, pacientes que têm doenças, vai ter uma lista também de alimentos permitidos, alimentos proibidos. Então, essas recomendações que eu tô dando é para pacientes saudáveis sem doenças associadas. Porque a partir do momento que o paciente tem alguma doença associada, ele tem que ter um tratamento mais específico. A gente pode estar seguindo essas recomendações em casa mesmo, né? Então, né, tendo uma boa hidratação, aumentar o consumo de frutas, verduras, legumes, diminuir o consumo de ultraprocessados. Ultraprocessados são alimentos que são enlatados, que têm um aumento de açúcar ou de muito sal. Geralmente são os de embalagem, né? Os mais fáceis de serem consumidos. Mas não os mais fáceis, são os mais saudáveis, né? Trocar as preparações, ou seja, trocar a fritura pelo grelhado, pelo assado, pelo cozido, né? A gente não vai falar para a pessoa não comer mais, nunca mais a fritura. Ela pode diminuir aos poucos, porque a gente tem que criar um hábito. Começar uma reeducação e continuar ela. Algumas pessoas entendem que assim, se eu tô numa dieta, eu não posso comer nada por muito tempo, e depois eu vou comer tudo de uma vez, né? Que aí gera o sentimento de culpa, porque a restrição gera culpa, né? A restrição, muita restrição. A gente tem que ter um equilíbrio, né? E aí tem pessoas que têm dificuldade, né? De comer frutas, verduras e legumes, diminuir, né? Às vezes tem uma rotina corrida e não quer parar de desembalar, né? Às vezes descascar algum alimento é mais difícil, mas o que a gente pode estar fazendo? A gente pode adequar as preparações, né? A gente pode começar, se eu como uma batata frita, eu não como batata cozida, eu posso fazer uma batata assada, né? Sempre lembrar que o seu alimento preferido não vai ser
um alimento ruim, né? A gente vai experimentar coisas novas, né? E, como eu falei, o brasileiro é muito cultural, então, assim, se tem alguma festa, algum evento específico, ele não vai deixar de comer as coisas que ele gosta, mas ele vai saber que a quantidade que ele come é importante para ser considerada, para ele saber quando ele tem fome, quando ele não tem, para saber se ele está cheio, se ele está satisfeito. Aí ele não come mais. Se ele tiver com fome, ele continua a comer. Então, assim, a percepção do nosso corpo diz muito a respeito. Como a gente vai lidar com as situações, né? Então a reeducação, ela acaba sendo muito menos pesada do que uma dieta, né? Sim. Que as pessoas têm o hábito de fazer uma dieta assim da noite pro dia. Então da noite pro dia eu paro completamente e corto tudo aquilo que eu gosto de comer. As chances disso dar certo são menores. Não pode parar de interagir, né, com todas as pessoas, né, desde o trabalho até dentro de casa, mas seguir as orientações que são muito, muito importantes, né. A gente sabe que a pandemia não acabou ainda, né, a gente está tendo abertura de comércios, né, abertura de shoppings, mas a gente sabe que não é totalmente seguro ainda. Então a gente saber que a probabilidade de a gente contrair o vírus, se a gente está fazendo certo, é muito pequena. E é isso, gente. Obrigada, né? A gente queria agradecer por estarem assistindo o vídeo, né? Compartilhem o quanto puderem, por favor. E é isso, a gente se coloca à disposição, a gente vai inserir na descrição do vídeo as nossas redes sociais, né? Pra quem aí quiser, tiver interesse. E é isso. Muito obrigada.